E aí, tudo bem com você? Seja bem-vindo a este vídeo. Eu vou falar aqui um pouco sobre essa inquisição, essa caça às bruxas promovido pelo STF contra a sociedade brasileira, ou no mínimo aquelas pessoas que o criticam, porque eles se acham intocáveis. Claro que não são todos os ministros, mas como você pode perceber, a grande maioria do STF se acham intocáveis, se acham acima da lei. E uma das pessoas que mais representa isso aí, essa soberania, digamos assim, esse intocável é o senhor Gilmar Mendes. Ele é um nítido, um ferrenho defensor de bandido, principalmente bandidos ricos, bandidos influentes. Quanto mais influente, mais o Gilmar Mendes tende a soltá-los. E é justamente por isso que o STF quer censurar as pessoas que o criticam. Devemos pagar o salário milionário desses camaradas, desses togados do STF, e ficarmos calados. É isso que eles querem. Chama atenção também que eles querem legislar, eles querem usurpar a função do parlamento, ou seja, quer sair do campo político e para o campo, quer sair do campo jurídico e para o campo político, só que eles não querem ser criticados. Só que aquilo que muitas pessoas já falou, se eles querem sair do lugar que são deles, são jurídicos, para campo político, eles vão ter que aguentar as críticas sim, assim como os outros políticos também aguentam, mesmo que chiam, mas eles aguentam sim, porque faz parte do debate político. Então, já que eles querem sair do campo político, nada mais justo do que também aguentarem as críticas que da sociedade exige. Olha só aqui, vou até ler aqui para você, ficar mais fácil. Olha só, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, decretou medidas para bloquear contas na internet dedicada a disparar mensagens incitando o ódio contra a corte. Agora, quem vai definir isso aí? O que é ódio e o que não é ódio? Eu falar que eu tenho vergonha do STF, eu estou incitando ódio, também vou ter meu canal fechado, meu Twitter, como é que vai ser? Quem vai decidir isso aí? Porque esse inquérito, é bom deixar claro que é ilegal. Justamente por isso que eu acabei de falar. Quem vai julgar? Se eu fosse o juiz, eu me provoco, eu instauro o inquérito, eu investigo, eu produzo a prova e eu vou julgar se é culpado ou inocente. Como que pode? Exatamente isso que aconteceu no STF. O STF, através do ministro, do presidente do STF, Dias Toffoli, ele instaurou o inquérito, indicou um relator, eles mesmos vão investigar, produzir prova e eles mesmos vão avaliar se a prova é válida ou não, se o cara é culpado ou inocente. Veja só, existe isso, lógico que não existe. Todo mundo sabe, não precisa ser conhecedor de lei, como eu posso ser um leigo como eu, sabe que isso é ilegal, não existe. Só pensa nessa analogia que eu fiz, você já percebe que é ilegal. Inclusive a PGE já se manifestou contra isso. Sabe o que o STF falou? O Dias Toffoli diz que isso está num regimento interno. Só que o regimento interno refere a crime cometido dentro da Suprema Corte, dentro. Então, esse suposto crime, mesmo se houver, ele não está dentro da Suprema Corte, está fora. Tanto é que foi mandado de busca e apreensão em São Paulo e Alagoas. Olha só que coisa mais estranha é essa aí. Inclusive, tão estranha que o ministro Marco Aurélio Mello, que de santo não tem nada, ele faz parte digamos, do porão, do subterrâneo do STF, mas veja só o que o Marco Aurélio diz. Olha só, o ministro Marco Aurélio Mello disse em entrevista à Globo News que o Supremo Tribunal Federal deveria manter uma necessária distância de investigação que envolvam a apuração do suposto crime contra a corte. É aquilo que eu falei, cara. Não existe, não tem como eu julgar, eu abrir o inquérito, eu investigar, eu produzir prova e eu julgar. Sabe por que quem faz isso? São os tribunais do crime. Do tráfico, do crime organizado. Você entendeu como que é tão estranho isso aí? E você deve prestar atenção, é o seguinte, você não deve se calar. Se você dá opinião, de alguma forma influencia, seja no YouTube, Facebook, seja no Twitter, não se curve diante da inquisição do STF. É justamente isso que eles querem. Eles querem intimidar você, eles querem me intimidar para poder fazer o que eles querem. Eles não são intocáveis. Eles têm que compreender isso aí. Só que você não podemos, digamos, pegar os ministros, digamos, os togados, laranja podre da corte, na má. Mas o parlamento tem. Então você, nós devemos pressionar o parlamento, no caso o Senado, para dar andamento no pedido de impeachment do Gilmar Mendes.
O Gilmar Mendes precisa ser empinchado, porque Gilmar Mendes é uma vergonha para o STF, porque empinchando Gilmar Mendes já serve de exemplo para os outros. E muito importante também apoiar os senadores que estão querendo instaurar a CPI Lava Toga e exigir que essa CPI de fato saia alguma coisa, porque é necessário investigar, saber se os ministros estão tudo correto, porque se eles não têm nada de ilegal, por que temer, não é verdade? Por falar nisso, o Gilmar Mendes é um dos caras que mais instiga essa caçada, essa promoção de censura contra a sociedade, porque o Gilmar Mendes está possesso, porque a Receita está fazendo levantamentos, né, de fluxo financeiro dele, da sua esposa, e também o Dias Toffoli. Então, a revista Época apurou que o Gilmar Mendes foi um dos caras que apoiou, instigou o ministro do STF, Dias Toffoli, instaurar esse inquérito, porque estão possessos. Mais um trecho aqui sobre o Marco Aurélio Mello. Olha só, Marco Aurélio Mello também criticou a escolha sem sorteio do relator do inquérito, o ministro Alexandre de Moraes, e afirmou que teria se posicionado contra a abertura se o presidente do STF tivesse consultado o plenário. Até mesmo Marco Aurélio, que faz parte do subterrâneo, ele disse que se tivesse consulta ao plenário para saber se abriria o inquérito ou não, ele posicionaria contra. Para você ver tão esdrúxulo que esse inquérito. É ilegal. Tenha em mente que esse inquérito, é ilegal. Se os ministros do STF tivessem um pouco de vergonha na cara, e ao fim desse processo, e chegar lá para decidir no plenário a culpabilidade ou não, se eles tiverem vergonha na cara, se o Marco Aurélio Mello manter a palavra dele, como ele diz aqui, certamente isso vai ser decretado como ilegal, porque é ilegal, não existe isso aí. Assim que saiu a notícia de que o carequinha lá, o ministro Alexandre de Moraes, havia decretado o bloqueio de contas, que estaria supostamente incitando o ódio contra a Suprema Corte, o Carlos Bolsonaro, ele disse o seguinte no Twitter: estamos vivendo uma ditadura? Ódio é uma palavra muito rasa para permitir que estuprem quem não concorde com alguma decisão do STF. É inadmissível, é inacreditável que ocorre no Brasil. Exatamente. Isso é muito sério, é muito grave. Os países que fazem isso, e os poucos países que fazem isso são China, Rússia, Coreia do Norte, Cuba que faz isso com a população. E muitas pessoas achavam que o Jair Bolsonaro vai ser eleito, se ele se tornar presidente ele vai censurar, que vai instalar uma ditadura. E aí? Quem está instalando a ditadura? Quem está instaurando a censura? É justamente o STF. Então é muito importante você não se curvar diante desses camaradas togados que não merecem o respeito, que não merecem estar lá. Abro aspas, abro parênteses novamente. Não são todos os ministros, mas é muito importante você não se curvar. Se você de alguma forma influencia na rede social, seja aqui na plataforma no YouTube, seja no Facebook, seja no Twitter, não se deixe abater, não se deixe intimidar pela, essa inquisição do STF, porque é justamente isso que eles querem. Eles querem censurar, eles querem nos calar. E eu já digo com toda certeza, jamais vou me calar aqui, jamais. Você já percebeu alguns vídeos que eu já fiz a respeito disso aí, vou continuar falando, até que nós conseguimos garantir a nossa liberdade de expressão. Suposto crime deve ser investigado, sim, mas dentro da legalidade, porque a justiça não pode se provocar como aconteceu no STF, justamente tentando intimidar.